Você sabia que um engenheiro, um arquiteto, um químico, um agrônomo ou um veterinário que for contratado no ano de 2021 para trabalhar numa jornada de 8 horas por dia, ele vai ter direito a um salário mínimo inicial na sua contratação de pelo menos R$ 9.350 por mês? E que isso se aplica para qualquer cidade do território nacional? Pois bem, eu falo isso com base na Lei 4.950-A, de 1966. E é justamente sobre essa lei que a gente vai bater um papo aqui hoje. Vamos tratar em relação à constitucionalidade dessa lei, como os tribunais têm interpretado, se ela está em vigor até os dias atuais, e questões bem práticas também, como por exemplo, será que ela se aplica para empregados recém-formados? E para aqueles que emitem nota como pessoa jurídica, o famoso PJ? É sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. Acompanhe. Afinal, o que diz a Lei 4.950-A de 66? Meu amigo, se você entrar na internet e colocar lá no site do planalto.gov.br e baixar a lei, você vai ver que é uma lei bem pequena, é uma lei de 8 artigos apenas, e de fácil compreensão. Basicamente ela diz o seguinte, que os diplomados em engenharia, arquitetura, química, agronomia e veterinária, que forem contratados para trabalhar 6 horas por dia, terão direito a um salário inicial na contratação equivalente a pelo menos 6 salários mínimos, e mais 25% para cada hora excedente. Por isso que no exemplo que eu coloquei inicialmente no vídeo, aquele que for contratado em 2021 para trabalhar 8 horas por dia, vai ter direito a 8 salários mínimos e meio na sua contratação, que é mais ou menos equivalente a R$ 9.350 por mês, tá certo? Diante disso, surgem as indagações. E a primeira, acho que a principal, é que você deve me perguntar o seguinte: doutor, essa lei ela está em vigor até os dias de hoje? É uma lei com mais de 50 anos de existência, ela tem vigência atualmente, ela tem validade, ela é constitucional? Pessoal, o seguinte, de maneira bem objetiva, tá? Existiu muita discussão nos tribunais em relação à constitucionalidade ou não dessa lei. E o que eu posso passar para vocês é que prevalece o entendimento do STF, do Supremo Tribunal Federal, e do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que são os órgãos que dão a última palavra, digamos assim, nesse tipo de situação, no sentido de que a fixação em uma lei de um salário inicial com base em múltiplos do salário mínimo, como a Lei 4.950-A, isso é constitucional, isso é válido. Tá? O que não poderia ocorrer seria o reajuste de um salário ser vinculado ao salário mínimo. Para ficar mais claro, se uma pessoa é contratada, ela é profissional de engenharia, arquitetura, agronomia, química ou veterinária, for contratada para trabalhar em qualquer local exercendo uma dessas atividades, ele vai ter direito àquele piso fixado no salário mínimo que está previsto na lei. Mas no ano seguinte, ele não vai ter direito, quando o salário mínimo for reajustado, ao reajuste proporcional do salário mínimo. O reajuste salarial dele no ano seguinte vai ser com base nos dissídios da categoria, nas normas coletivas, etc., mas não com base no reajuste do salário mínimo, que é isso que a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 4, proíbe. Tá? Então, pessoal, a lei ela é válida, ela prevalece e ela tem valor efetivamente para o salário fixado na contratação, não para os reajustes posteriores. Tá certo? Explicado isso, você deve me perguntar: poxa, doutor, mas eu conheço muito arquiteto, muito engenheiro, muito veterinário que não recebe na sua contratação 8 salários mínimos e meio para trabalhar 8 horas por dia. Como é que você me explica isso? Pessoal, eu também conheço, infelizmente, que muitas empresas, muitos empregadores não respeitam a lei. E aí eles estão sujeitos a serem acionados pelo empregado através de uma ação trabalhista, para reivindicar justamente essas diferenças. E um processo trabalhista como esse pode atingir, às vezes, valores bem expressivos. Você imagina uma pessoa que é contratada para trabalhar em uma dessas atividades e recebe um salário, por exemplo, inicial, metade daquilo que deveria. E a pessoa trabalha, por exemplo, 5 anos, que é o prazo da prescrição quinquenal. E ela ingressa com uma ação trabalhista e questiona 5 anos de diferenças salariais, o valor fica bem expressivo, você pode imaginar. Tá certo? Dito isso, agora eu vou passar para outras situações práticas aqui para a gente discutir. O profissional recém-formado, ele tem direito ao piso salarial da Lei 4.950-A de 66? E aquele que emite notas como PJ, como pessoa jurídica, tem direito na sua contratação de receber o salário inicial previsto nessa lei? Pessoal, a primeira pergunta é muito tranquila para ser respondida. A resposta é objetiva. Sim, o recém-formado tem direito a esse piso previsto na Lei 4.950-A. Por que eu falo com tanta convicção isso? Porque a lei não faz distinção entre tempo de experiência profissional. Ela apenas coloca que o diplomado em cursos de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária, com duração igual ou superior a 4 anos, terão direito àquele piso salarial de 6 salários mínimos para 6 horas trabalhadas e mais 25% para as horas excedentes. Então a primeira pergunta ela é tranquila para ser respondida. O recém-formado tem direito sim, não importa o tempo de experiência profissional. Já a questão do PJ, a gente tem que fazer uma análise um pouquinho mais profunda. Por que eu digo isso?
Primeira coisa que a gente tem que distinguir é o seguinte: se a gente estiver tratando de um empregado, né, vítima de uma pejotização, ou seja, que ele emite notas como pessoa jurídica, como PJ, por imposição do empregador, para não ter os direitos trabalhistas, não ter o registro em carteira, né, mas ele trabalha efetivamente recebendo ordens, tendo uma relação de pessoalidade, na eventualidade, com cobrança de horário, enfim, com uma rotina de um empregado normal, né, aí a gente está diante de uma fraude trabalhista e ele terá direito a todos os direitos trabalhistas da previsão na CLT e também, né, por consequência, ao direito ao piso salarial na sua contratação previsto na Lei 4.950-A de 66. Diferente daquele profissional PJ, né, que não tem uma rotina de empregado, que não trabalha efetivamente na realidade como empregado. Ele realmente ele trabalha como pessoa jurídica, ele tem uma relação empresarial com aquele que o contrata. Então ele não recebe ordens, ele não tem uma situação, né, própria de um vínculo de emprego. Numa situação dessa, seria um contrato de natureza civil. Então, por ser civil, não teria nenhum direito trabalhista, tampouco o piso previsto na Lei 4.950-A, tá certo? Então, para o PJ, é importante ver se tem uma situação de pejotização ou não. Se for uma situação de fraude, de pejotização mesmo, aí ele vai ter direito ao piso previsto na lei, tá certo? Pessoal, são essas duas questões que eu quis colocar para vocês, que eu acho que são questões bem práticas, né, do dia a dia. Espero que tenham gostado do vídeo, né? A gente tenta trazer aqui sempre um conteúdo jurídico de qualidade, discutindo questões bem práticas, sempre buscando um caráter informativo para esclarecer as dúvidas da maior parte das pessoas nessas áreas. Deixe seu comentário ao final, né, se vocês gostaram do vídeo, sugestão de novos vídeos, isso é muito importante para a gente, tá? E ajuda demais ao fortalecimento aqui do canal e para a gente esse feedback para a gente continuar produzindo esse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.